Exercício 1. Temos o seguinte. Na figura abaixo, né, que mostra o circuito, as fontes ideais têm força eletromotriz 12 volts e 6 volts. Vamos até anotando aqui, ó. Esse daqui tem 12 volts e esse daqui 6 volts. Aí a gente não se perde, né? E os resistores têm resistência de 4 ohms e 2 ohms. Então vamos lá, R1 é 4 ohms e esse daqui 8 ohms. Ótimo, acho que já foi tudo. Determine a corrente no circuito, a potência dissipada no resistor R1. Bom, vamos por partes. A corrente no circuito. O que você vai fazer? Você pode seguir, escolher um ponto qualquer, tá bom? E o que eu gosto de fazer é sempre você pode chutar a corrente elétrica, tá? Só que nesse caso, como esse daqui é 12 volts e esse daqui é 6, eu sei que esse cara aqui vai ser o gerador. Então eu vou colocar a corrente para cá, ó. Ok? Vou até colocar de outra cor a corrente elétrica. Eu vou fazer em verde. Então eu vou colocar a corrente, ó, saindo do positivo aqui, tá? Aí você vai falar assim: e se eu colocasse a corrente no sentido oposto, errado? Não tem problema, você encontra uma corrente negativa, só isso. Então você saberia que está no sentido errado, tá? Então eu vou colocar a corrente aqui, ó, passando por todo mundo, ó. Pronto, só para ter uma ideia. Então aqui é I, aqui é I e aqui é I. O que vai acontecer? Em vermelho, eu vou colocar os potenciais, tá? Então, sempre para as fontes, geradores, receptores, você vai colocar uma setinha aqui, ó, do negativo para o positivo, ok? A corrente elétrica está subindo aqui, ó. A corrente elétrica subiu, teve uma queda de potencial. Sempre contrário ao sentido da corrente, tá vendo? É só no gerador aqui que a gente vai ligar do negativo para positivo. Nos resistores, você vai colocar contrário ao sentido da corrente. Vou chamar isso aqui de U2. É a queda de potencial. Aqui, ó, a corrente está vindo da direita para a esquerda, então tem uma queda de potencial com sentido contrário. A queda de potencial eu vou chamar de U1. Já aqui, do negativo para o positivo. Sempre. Tá bom? Então vamos lá. Como é que você vai fazer agora? Agora que você já fez o desenho, colocou as correntes, você vai usar a conservação de energia, né? Olha só. Se eu sair desse ponto, vou caminhar aqui, ó, no sentido horário. Vou seguir o mesmo sentido da corrente que eu chutei, tá bom? Então, olha só. Passou do negativo para o positivo, ou seja, ó, eu estou vindo aqui nesse sentido, ó, percorrendo no sentido, no sentido anti-horário. Isso daqui está no sentido anti-horário também, ó. Eu estou vindo da esquerda para a direita, isso daqui também da esquerda para a direita. Então eu somo. Então vai ficar mais E1. Vou colocar assim, que depois eu substituo os valores. Agora eu continuo. Subindo, o que acontece? Eu estou indo no sentido anti-horário, só que agora o meu U2 está no sentido contrário. Então eu tiro o U2. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Tô vindo da direita para a esquerda, teve uma queda, então menos 1. Quando eu desço para cá, eu tô descendo, só que ó, tá no sentido também oposto do que o do meu movimento. Então eu tiro E2. Cheguei no mesmo ponto, tem que ser igual a zero. Pronto. Essas são as potenciais, tá? Então vai ficar assim, ó, E1. Só que U é R vezes I, né? Lembra que da definição de resistência, resistência é U sobre I. Então, o que vai ser U? Vai ser R vezes I, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, R2 vezes I menos R1 vezes I menos E2 igual a zero, ok? Quero isolar o I, né? Então, passo tudo que tem I para o lado que tem o zero aqui, ó, vai ficar positivo. Já vou fazer direto, ó. Aqui, o R2 vai passar para ficar positivo, R1 vai ficar positivo, e R1 também. E eu coloco em evidência, ó. Vai ficar R2 mais R1 igual a E1 menos E2, tá? E aqui vezes a corrente, claro. Tá bom? Então, o que vai ser a corrente elétrica no circuito? Vai ser a força eletromotriz 1 menos a força eletromotriz 2 dividido por R1, ou melhor, R2 mais R1. Isso faz sentido, tá vendo? Porque o saldo aqui, né, tem um gerador e um receptor.
O saldo vai ser a diferença. E esse saldo vai ser gasto nos resistores. Então faz sentido a equação. Então, o que vai ser a corrente elétrica? Vai ser 12 menos 6. Então a gente sabe que vai dar positivo. Sinal que a gente chutou a corrente no sentido correto. E R2 mais R1 é 4 mais 8. Ok? Então vai ficar 6 dividido por 12, que é meio, né? Meio ampere. Então, ótimo. Achamos a corrente elétrica, tá bom? É isso. Eu sempre uso esse método para resolver os exercícios de circuito. Então, fica mais fácil, tá? Pelo menos eu acho. Ó, a potência dissipada no resistor 1. Então, no resistor 1, só nesse cara aqui. Eu posso usar a seguinte equação, né? A potência é R vezes I quadrado. Porque eu posso usar qualquer outra. Mas aí esse daqui já tem os valores, entendeu? Eu já tenho R, que ele já deu, que é 4, ó. Ele já me deu que é 4, então eu substituo aqui. E a corrente eu achei, que é meio. Chama até de P1, né? Porque é a potência dissipada no resistor 1. O que eu descubro aqui? Descubro que a potência 1... Aqui está ao quadrado, perdão. Meio ao quadrado é 1/4, né? Então 4 vezes 1/4 vai dar 1. Então a potência dissipada no resistor 1 é 1 watt. Que é o mesmo que joule por segundo. Vamos para o item C. No item C ele quer saber a potência dissipada no resistor 2, que é 8 ohms. É a mesma coisa, né? Só que agora com 8 ohms. Então a potência 2 vai ser R vezes I quadrado, novamente. A resistência é 8 e o I é meio. Então a potência 2 será 8 vezes 1, aqui vai dar 1/4, né? Então vai ficar 2 watts. Ótimo. Vamos para o item D. Item D. Se eu não me engano, ele quer saber a potência no gerador, né? Deixa eu ver. A potência fornecida pela fonte 1. Então é a 1 aqui, ó. O que você vai fazer agora? Você tem a voltagem, né, a diferença de potencial, e tem a corrente. Então, nesse caso aqui, é mais fácil fazer potência igual a U vezes I. Chama de potência do gerador, vai. É mais fácil. O U, o que é? É o 12 volts, tá? 12 volts. E a corrente é meio. Então, a potência fornecida pelo gerador é de 6 watts. Vamos lá. Vamos para o item E. Ele quer saber a potência no receptor, né? Provavelmente vai ser 3. Bom, mas vamos lá, depois eu explico por que eu estou pensando. Potência do resistor, do receptor, é U vezes I. Então vamos lá, ó. Qual que é a tensão? É 6. Tá vendo? A diferença de potência é 6. Então vai ficar 6 vezes meio. Então a potência no receptor será o que eu disse, 3 watts. Você fala, como é que você sabia? Simples. Por lógica, olha só. O gerador forneceu 6 watts. Ele forneceu 6 watts. Se os resistores gastaram 3, ele só pode ter fornecido o que sobrou. O receptor, né? Só pode ter gasto o que sobrou, que são os 3 watts. Tá bom? O item F e G, já vou responder aqui, ó. A fonte 1 está fornecendo ou recebendo energia? Fonte 1. Como a corrente está saindo do positivo, isso daqui é um gerador. Sinal de que ele está fornecendo energia. A definição de gerador é que transforma uma energia qualquer em energia elétrica. Já a fonte 2, que é o item G, esse aqui, ó, só pode ser um receptor. Porque a corrente está entrando no positivo aqui, ó.
Preencher entra, tá vendo? Entra no positivo. Então aqui é um receptor. Então ele está recebendo energia. É isso, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, pessoal. Abraços e até mais.